Amém, irmãos. Graças a Deus que nós possamos juntos estar adorando ao Senhor e deixando que somente o Senhor e que somente as coisas de Deus realmente possam atrair o teu coração. Que o teu coração esteja voltado para aquilo que é de Deus, para a palavra de Deus, para a busca do Senhor, para a comunhão constante com Deus. Que o Senhor sempre, constantemente, atraia o teu coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero nesse momento estar passando a palavra ao evangelista Hubner, que estará nesse momento trazendo uma palavra de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações. Fique aí, convide outras pessoas para estar participando juntamente conosco. Pode mandar o seu recado para que nós possamos estar orando também por vocês. E fique atento, porque Deus tem algo de especial para você através da palavra nessa noite. Evangelista Hubner com a palavra nesse momento. Glória a Deus. Quero saudar a todos que nos acompanham online com a boa tarde de salvação e com a paz do Senhor Jesus Cristo. É muito bom estarmos aqui transmitindo online esse culto breve para trazer a palavra de Deus saindo de quatro paredes. E através da internet entramos na sua casa, entramos aonde você estiver, no seu quarto, na sua sala, onde você está ouvindo a mensagem de Deus. E é claro, sempre com álcool e gel na mão. Temos que sempre estar prevenido. Sabemos que a prevenção é a melhor coisa que podemos fazer, e é isso que importa. E neste momento que estou querendo trazer uma palavra para você, desejoso, Deus falou no meu coração hoje na parte da manhã e na parte da tarde sobre o livro de Atos Apóstolo, capítulo 12. E vamos falar algumas palavras de Atos Apóstolo, capítulo 12, do verso 12 ao verso 15. Eu gostaria que você, na sua casa, pegue a sua Bíblia, para que não venha atrapalhar essa comunicação no celular, online, e leia em Atos capítulo 12, verso 12 a 15. Estarei lendo na versão NVI, que diz assim: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rod veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si? Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Glórias a Deus. O tema que eu gostaria de trazer nessa breve mensagem é: combatentes corajosos no mundo desencorajado. Combatentes corajosos no mundo desencorajado. Você está na sua casa, está passando por essa quarentena, talvez não está aguentando de ficar em casa, mas eu quero dizer a você que está resistindo tudo, que está cumprindo com a quarentena, que está fazendo milhões de inversões em casa, como lendo um livro, a Bíblia, assistindo algum seriado Netflix. Você é um combatente corajoso em um mundo desencorajado. Um mundo esse que bem provável está beirando a crise por causa dessa pandemia, deste vírus que chegou em alguns países, principalmente na Itália e na China, e tem acabado milhões de pessoas. Mas o meu objetivo aqui não é trazer informações porque vocês estão cansados de ouvir informações sobre o coronavírus. O meu objetivo maior aqui
pela oportunidade que Deus está me dando, é trazer a palavra do Senhor aos seus corações. Deus, ele tocou no meu coração ao ler Atos Apóstolos. E quando você lê este livro de Atos, escrito por Lucas, o médico amado, segundo Paulo escreve em Colossenses 4,14, você começa a entender que Lucas, ao registrar essa sequência bíblica, logo no capítulo 14, no capítulo 12, ele estava dizendo sobre a quarta perseguição que a igreja estava sofrendo e a terceira perseguição que Pedro sofrera. A primeira perseguição que Pedro sofrera na prisão, nós encontramos em Atos 4, verso 3. A segunda nós encontramos em Atos capítulo 5, verso 18 a 19. E a terceira nós encontramos em Atos capítulo 12. Logo em Atos capítulo 12, aqui nós encontramos um homem que estava contra a igreja daquela época. Um homem chamado Herodes. Este Herodes aqui, ele tinha o sobrenome dele, Agripa. Ele era filho de Aristóbulo, neto de Herodes o Grande, sobrinho de Herodes Antipas, aquele mesmo que matou João Batista. E também ele era irmão de Herodianas. E aqui nós encontramos que Herodes Agripa, ele prendeu a Tiago, matou Tiago, filho de Zebedeu, cumprindo aquela profecia de Mateus capítulo 20, verso 23, aonde Jesus Cristo disse: olha, você vai tomar mesmo cálice que eu estarei tomando, mas eu não prometo que você sentará à minha direita no meu trono, que isso pertence ao meu Pai. Essa era uma profecia que foi cumprida em Atos capítulo 12, aonde Tiago foi morto, porém Pedro estava na prisão. Herodes, vendo que todos aqueles homens estavam contentes com as prisões dos crentes daquela época, prendeu a Pedro. E colocaram muitos soldados ao redor, para que Pedro não fugisse daquele lugar. Porém, o que nós encontramos aqui? Nós encontramos que Pedro estava na prisão, a igreja estava em crise, com tamanha perseguição. Porém, existia um povo, uns combatentes corajosos, cristãos, que estavam fazendo quarentena em casa, orando em favor de Pedro, porque eles já sabiam que Tiago tinha sido morto, era um dos apóstolos, mas Pedro estava ainda na prisão. E eles orando fervorosamente, nós começamos a ver no decorrer dos versículos de Atos capítulo 12, que Pedro, ele foi solto. Aqui no versículo 7 de Atos 12, encontramos escrito assim: e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Aqui nós vemos 4 fatos notáveis de milagre. O primeiro, a impotência dos soldados. Talvez os soldados nem perceberam que o anjo estava lá. Foi mandado por Deus para soltar a Pedro. Segundo fato, nós vemos as cadeias caindo. Todos os grilhões, todas as correntes caíram naquele momento. Terceiro, ele passou por 3 portões na cadeia sem ser notado. Olha que impressionante. Quando Deus está com um combatente corajoso, não tem nada para desencorajar ele. E 4 fato notável que nós encontramos aqui é que houve uma abertura automática dos portões. Aí você me pergunta: evangelista Hubner, não existia eletrônica naquela época? Mas com Deus os milagres acontecem, e o portão se abriu automaticamente e Pedro fugiu sem ser notado. Outra coisa que nós notamos é que Pedro, ao fugir, pensou que era um sonho, não estava crendo no que estava acontecendo, pensou que era uma visão, mas de repente ele caiu em si. E quando ele caiu em si, no versículo 11 nós encontramos isso. Você está com a Bíblia aberta, leia aí o versículo 11. Você vai encontrar que Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente
que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Sabe o que o povo judeu esperava? Esperava a derrota de Pedro. Sabe o que o povo judeu daquela época ali esperava? Estava junto com Herodes, esperava a morte de Pedro. Porém Pedro estava com Deus, e no momento Deus livrou a vida de Pedro das mãos dos inimigos. E aqui nós vemos ele glorificando a Deus, dizendo: o Senhor me enviou um anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Muitas das vezes nós tentamos em uma clínica médica e nós fomos sentenciados a algo, a uma doença que não tem cura. E as pessoas, sabendo disso, que nós temos as doenças que não tem cura, o que eles fazem? Eles sentenciam nós à morte, dizendo: não tem mais jeito. Mas eu quero dizer a você que, como eu assim fui curado do câncer em 2014, Deus também ele pode fazer milagre na vida de cada um de você que está assistindo este vídeo, aí na sua casa, aí na quarentena. Porque não é só o vírus do corona que está invadindo toda a humanidade, não. Existem outras doenças também que estão matando no Brasil, como a dengue, como o câncer, como a hipertensão, como o problema do coração, diabetes. Eu creio no milagre de Deus e eu creio que Deus pode curar a sua vida. E neste versículo bíblico que eu li aqui, Atos 12, verso 12 a 15, nós encontramos na casa de Maria, a mãe de João Marcos. João Marcos, aquele que escreveu o livro do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, o mesmo que andava com Pedro, o mesmo que andou com Paulo, esse mesmo. A Maria, a mãe dele, cedeu a sua casa para a quarentena, e todos estavam reunidos, orando. E aqui no verso 12 de Atos 12 nós encontramos o quê? Que muita gente estava reunido. Lógico que a recomendação é que nós ficamos, neste momento aqui no Brasil, 1 metro de distância um do outro, e evite tocar e evite falar, sempre purificando a mão com álcool gel ou água e sabão. Mas aqui nós encontramos pessoas reunidas na casa com um propósito. E qual era o propósito? De orar uns pelos outros e da soltura de Pedro, o apóstolo, da prisão. Você está na sua casa, mas eu tenho orado por você. Muita gente tem orado por você. E as nossas orações estão indo lá para o trono de Deus. E Deus vai responder lá no trono as nossas orações e vai ir em socorro de você aí na sua casa. Aqui nós encontramos, no versículo 12 e 13, Pedro batendo na porta do alpendre. Uma serva chamada Rode veio atender. Olha, essa serva chamada Rode era apenas uma menina. O nome dela, o nome da palavra Rode significa rosa. Ela chegou na porta, conheceu a voz de Pedro e gritou para a multidão que estava na casa, dizendo: olha, Pedro está à porta. Mas sabe o que aconteceu? Mesmo ela tomando aquela alegria, mesmo ela indo atender, as pessoas que estavam na casa não acreditaram nela. É isso que acontece. Muitas das vezes as pessoas nos julgam, mas nós cremos em Deus. O Espírito Santo do Senhor está conosco para dar-nos entusiasmo, para dar-nos prontidão, para darmos confiança e fé e para darmos perseverança. Era isso que ela tinha. Primeiro, a Rode tinha prontidão. Ela se levantou e foi até a porta. Segundo, ela tinha entusiasmo, porque ao ouvir a voz de Pedro, ela reconheceu a voz de Pedro, ela saiu alegre, saltitando, falando para todo mundo que Pedro estava à porta, mas ela não abriu a porta. E outra, ela sabia, porque ela tinha confiança e fé. Então segura essa, ela tinha prontidão, ela tinha entusiasmo, ela tinha confiança e fé. E por último, ela tinha perseverança. É o que aconteceu aqui. Quando todos estavam reunidos, olhou para ela e disse: olha, Rode, você está fora de si. Como que Pedro está aí se ele está na prisão? Porém a menina insistiu, logo no verso 15 de Atos 12:
insistiu e disse: é Pedro. E eles falaram: não, deve ser um anjo, não é Pedro. Mas de fato era Pedro. Se você chegar na sua casa, você vai ver no verso 16, e ele vai dizer: mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. No versículo 17 ele fala: e acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes tudo o que o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. O alvoroço era tão grande naquela festa, naquela oração, porque aquela oração daquela quarentena tornou-se festa. E todos estavam gritando glórias e aleluias, eu imagino. Mas Pedro, levantando a mão, disse: calma, povo, deixa eu testemunhar o que Deus fez na minha vida. É isso que vai acontecer na sua vida. Você vai testemunhar o que Deus fará na sua vida a partir de hoje, a partir de agora. Nós sabemos que a Bíblia em si, elas têm muitas profecias. Quando você abre em Lucas capítulo 21, verso 11, você vai encontrar uma advertência do Senhor, dizendo: naquele tempo haverá grandes terremotos, haverá fomes, haverá epidemias em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu, mas porém ainda não será o fim. A terra está em dores de parto, e nós não podemos nos relaxar. Temos que estar de prontidão, temos que estar entusiasmado, temos que ter confiança e fé, e temos também que ter perseverança, porque Deus vai fazer proeza. E por último, eu gostaria de deixar aqui um texto em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Repito, Filipenses 4, 6 e 7. Você que está em casa pode abrir. Está escrito assim: não fique ansioso por nada, mas em todas as situações, por oração e petição, com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que transcende todo entendimento, ninguém entende, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Guarde o seu coração, guarde a sua vida, leia, compartilhe, fique na sua casa, abra a Bíblia em Salmos 46 e veja que Deus é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Se alguma coisa está te angustiando, se é noticiário, desliga a televisão. Você já sabe o que você deve fazer. Leia a Bíblia, leia um livro, começa a elevar sua mente para o céu, tirar sua mente dessa terra e comece a tirar esta angústia, essa depressão, essa ansiedade do seu coração, olhando para o céu, para o alto consumador da fé, porque não é um livro de autoajuda que vai te ajudar, não, mas é a ajuda do alto que estará contigo aí na sua casa nesse momento. E assim termino minha mensagem. Que Deus te abençoe. Amém.